Pessoal que está assistindo o vídeo aí, eu vou gravar uma aula aqui hoje, é sobre a Revolução Russa de 1917, para vocês também. Estamos aqui na sala de aula, né? E eu fiz uma linha do tempo, de mais ou menos aqui de 1905 até 1917, que é o ano da Revolução Russa. Vocês estão me ouvindo legal? Então eu estou explicando sobre a Revolução Russa. Deixa eu dar um resumo aqui do que eu já expliquei nas aulas anteriores. Eu não sei se vocês já assistiram a aula dessa semana, que vai sair acho que hoje vai sair no WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, a Revolução Russa, ela aconteceu no ano de 1917, tá certo? Por quê? O que é uma revolução? Revolução é um acontecimento de, assim, mudanças drásticas num país. Drástica, tenta imaginar a maior mudança num país, é isso, é uma revolução. Muda a economia, muda a política, muda a situação das pessoas, né? Muda a sociedade. Sociedade é a situação que as pessoas vivem. Quem é pobre, miserável, pode melhorar de vida, a vida dos camponeses pode melhorar, mas pode piorar também. E o que mais? E muda a cultura, a forma de pensar das pessoas. Isso é uma revolução. Na Rússia, aconteceu em 1917, certo? 17 aqui. E depois disso, a Rússia vai passar, né, depois de um tempo, a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Ela vai se chamar, tá? Mas esse é assunto para depois. Então vamos lá. Para um país ou para uma nação chegar a acontecer uma revolução, é porque o país não tá bom. Ninguém quer fazer revolução se tá tudo bem, né? Por exemplo, o nosso país atual, tá bom? Para vocês acham que tá bom? Então, não tá bom. Então a gente já começa a falar, precisa mudar umas coisas aí. Aí você fala, não, então vamos mudar. Só que vai ter gente que fala, não, eu não quero essa mudança. Vai ter gente que fala, não, eu também não quero essa mudança. Então existe sempre um grupo que é contra a revolução, que é o chamado contra-revolucionário, certo? No caso da Rússia, quem era contra a revolução? A família que estava no poder, beleza? Quem estava no poder? Lá era um imperador, lá tinha império ainda, tinha rei. É que não é rei, chama imperador, né? Esse imperador, ele tinha um título de czar, era chamado czar, ou czarismo, é com Z mesmo, tá? Não escrevi errado não. E o nome do rapaz que estava no poder era o Nicolau II, ele era o poder, não só ele, é claro, com todos os seus familiares e todas as pessoas que apoiavam ele, certo? Essas pessoas naturalmente vão querer a revolução? Não, obviamente que não. Quem vai querer a revolução? Os camponeses, que pagavam altos impostos porque passavam fome. Os estudantes, normalmente sempre os estudantes são a vanguarda da revolução. Eles que normalmente querem fazer a revolução porque é jovem, é gente que está no auge de não aguentar as coisas, sabe aquela coisa de rebeldia de gente jovem? Então, é justamente. E também a classe dos trabalhadores. Os trabalhadores, né? E outra coisa que eu preciso falar. Isso é o que vocês vão assistir na aula que está online essa semana. Eu estou explicando sobre o marxismo, algumas coisas que a gente já explicou na aula passada, tá? Sobre Karl Marx, o socialismo. Essa revolução ela vai ser socialista, tá bom? Então, os estudantes é quem estavam com a teoria na cabeça. Não adianta você falar assim, vamos fazer uma revolução? Vamos, agora. Vamos derrubar o governo agora? Vamos lá. Tá, mas o que você vai colocar no lugar? Isso é perigoso. Deixa eu dar um exemplo, o Haiti. O Haiti, eles queriam acabar com a escravidão lá. As pessoas que eram escravizadas, né? Que queriam acabar com a escravidão. Aí eles conseguiram expulsar os franceses, matar alguns franceses. Tá, e agora? Tá, conseguimos, e aí? Aí o Haiti tá naquela situação que tá até hoje, claro. Diversos outros fatores. Mas o Haiti não planejou sua revolução, isso é perigoso. Quando você fala, vamos destruir a escola, porque tem aluno que gosta dessas ideias, né? Vamos destruir a escola, tá, beleza. E depois? E agora? O problema era a escola? Não, é que a gente não gosta da escola. Tem aluno que tem essas histórias. A gente não gosta da escola. Tá, beleza, aí você destruiu a escola e agora? E quando você estiver com 20 e poucos anos, que precisar trabalhar, aí a empresa vai falar assim, tá, mas e o seu estudo? Não, a gente destruiu a escola quando era mais novo. Sabe, é tipo um exercício de imaginação. Claro que isso não vai acontecer. Mas aí eles vão falar, mas você quer trabalhar aqui, você destruiu uma escola? Entendeu? Sabe, aquela coisa, tipo, você tem que planejar o futuro. A gente vai derrubar o governo que tá aí, um exemplo. Mas o que a gente vai colocar no lugar? A gente vai ser o governo? A gente vai ser um governo diferente do que estava? Mas o que a gente vai fazer com a economia? O que a gente vai fazer com a sociedade? A vida dos camponeses está ruim, eles estão passando fome, o que a gente vai fazer com eles? Entendeu? Então você tem que ter uma teoria para se fazer uma revolução. E no caso da Revolução Russa, era uma teoria marxista que foi trazida pelos estudantes e pelos trabalhadores, sindicatos, etc. Tá bom? Então é importante lembrar isso, tá? Então vamos lá, a aula de hoje é da página 17 até a 21 da apostila, tá certo? Eu não sei se o pessoal do vídeo aí tá me ouvindo legal, espero que estejam pelo menos ouvindo, porque eu acho que para enxergar de longe aí não sei se vai ficar legal, mas espero que estejam pelo menos ouvindo. Vamos lá, os líderes dessa revolução, a de 17,
vão ser o Lenin e o Trotsky. Eles eram bolcheviques, que uma das aulas online aí, se o pessoal que está no vídeo, é a aula anterior, tá? Na aula anterior eu expliquei sobre o Lenin e o Trotsky e os bolcheviques, que eles eram a maioria do partido, tá bom? E os mencheviques eram a minoria. Qual é a diferença dos dois? Os mencheviques, eles eram mais reformistas. Eles acreditavam numa reforma. Como assim reforma, professor? Eles acreditavam que você tinha que mudar o governo? Tinha que tirar o czar? Tinha. Mas era já para colocar o socialismo? Não. Porque o socialismo é meio perigoso, porque aí como é que vai desenvolver a Rússia? Sabe aquela coisa de, não vai dar certo? Já os bolcheviques, eles eram revolucionários. Eles eram a favor de já colocar o socialismo e vamos fazer o que tiver de fazer. Não é esperar não é colocar capitalismo, esperar desenvolver a Rússia, nada disso. Então eles eram mais revolucionários. Na primeira etapa da revolução, que é de fevereiro, é quando os mencheviques vão chegar ao poder. Eles vão chegar ao parlamento, a Duma. Certo? A Duma era o parlamento, onde ficam os congressistas, né? Os parlamentares, como é os deputados aqui no Brasil, tá bom? Então, deixa eu só explicar outra coisinha que estava acontecendo nesse meio período aqui, que é importante para a gente entender a Revolução. De 1914 até 1918, estava acontecendo o quê? Primeira Guerra Mundial. A gente vai estudar isso ainda depois. Mas é importante porque o imperador vai colocar a Rússia na guerra. Na aula anterior, deixa eu só fazer uma revisão da aula anterior. A aula anterior, é a que está no vídeo que vocês precisam assistir, eu expliquei sobre 1905. 1905 acontece o quê? Uma guerra entre a Rússia e o Japão. A Rússia quer tomar algumas terras da Manchúria, tal, que era de domínio japonês, e a Rússia perde essa guerra. Só que aí que tá, o governo faz uma guerra, o governo, né, o governador, os mandatários do Brasil fazem uma guerra, eles não perguntam, você quer ir pra guerra? Você quer ir pra guerra? Você que está no vídeo aí, quer ir pra guerra? Eles não perguntam isso. O que você acha de uma guerra? Eles falam, é guerra, vai. É natural que as pessoas pensem assim, não, mas peraí, eu não quero ir pra guerra. Não, mas peraí, essa guerra não é nossa. Ou pra que essa guerra? A gente está passando fome, pra que guerra? Vocês estão entendendo? Então vai surgir uma repulsa, muitas pessoas vão morrer na guerra e algumas outras na Rússia vão fazer protesto. O que o imperador vai fazer? Vai mandar matar geral. Aí ficou conhecido como Domingo Sangrento. Resumo. As pessoas vão começar a olhar o imperador como, esse cara aí não é legal, ele mandou matar gente. Ou seja, a popularidade do czar, do Nicolau II, a popularidade, isso é importante, ela cai. Um governo sem popularidade, ele tem problema, é o caso da Dilma. A Dilma caiu porque ela começou a perder a popularidade. Certo? A base que apoia um governo é o povo, infelizmente ou felizmente para alguns, tá bom? Então, isso é importante entender. Com o tempo passando, a situação da Rússia só piorando, aí o imperador, voltando aqui no que eu estava falando, ele resolve colocar a Rússia na guerra. Falou, não, a gente tem que entrar nessa guerra aí, porque está todo mundo em guerra, então a gente tem que entrar também, e vamos apoiar a França, a Inglaterra. Eles entraram na guerra. A Rússia não já estava ruim, fome e tal, ele ainda colocou a Rússia numa guerra mundial. Ele só pode ser louco. Vocês estão entendendo? E aí é onde cresce esse movimento de contestação, de ser contra o imperador. Por isso que o parlamento, ainda que era um parlamento meio cooptado, tal, era um parlamento meio que o imperador mandava, sabe? Não era um parlamento que decidia por conta. Ele começou a se opor. O Nicolau vai mandar fechar o parlamento. Ele vai falar, vocês não é para funcionar não, parou, não quero mais vocês. E aí o povo falou, mas esse cara é um ditador. E aí o imperador, ele vai ser deposto. Começam os movimentos de fevereiro. Então a revolução ela é dividida pelo menos em duas etapas, que é fevereiro e outubro, tá? São duas fases, fevereiro e outubro. Na parte de fevereiro é quando os mencheviques, junto com os bolcheviques, vou pôr um coraçãozinho aqui, que eles estavam meio juntos nessa, tá bom? Coraçãozinho pra vocês entenderem que eles estavam juntos. E em fevereiro, tá? Em fevereiro eles estavam juntos. E aí fizeram essa parte de tirar o imperador do poder. Então, fevereiro, eles vão tirar o imperador do poder, beleza? Tirar, vou pôr aqui, ó, tirar. Tirou o imperador do poder. Tudo bem? Em fevereiro, conseguiram tirar o imperador do poder. É uma revolução? Ainda não. Só mudaram a política. Para ser revolução, vamos lá. Conceito de revolução, aula de sociologia aqui agora. Para ser revolução, tem que mudar a política. Para ser revolução tem que mudar a sociedade. Vou pôr a sociedade depois, vai. Economia. Essas são as coisas que mudam mais rápido.
Aqui começa a demorar mais para mudar, que é a sociedade e a cultura. Resumindo, política é mudar o poder. O que é o poder? Poder é quem escreve a lei. Poder é a caneta que pode escrever a lei. Você pode escrever uma lei nova hoje? Você pode cancelar uma lei? Você pode voltar à escravidão hoje, se você quiser? Você pode? Com a caneta você fala, eu vou voltar à escravidão aqui agora. Você pode? Não, você como... Você consegue participar desse poder? Não consegue. Você consegue ir lá em Brasília, falar, dá licença aqui, eu estou chegando aqui agora, eu quero aumentar o salário mínimo. Você, qual é o seu nome mesmo? Hã? Elixson. Você consegue? Não consegue. Eu também não consigo. Qualquer professor aqui, a gente não consegue. Se a gente quiser mudar alguma coisa nessa escola aqui, o poder, vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa apostila aqui, eu não tenho esse poder. Então, política é poder. Por exemplo, o prefeito da cidade, ele consegue mudar algumas coisas na cidade? Consegue, porque ele tem o poder. Os vereadores conseguem, entre eles, participar e alterar o poder? Ou mudar uma lei? Conseguem, porque eles estão no poder. Entenderam ou não? E quem tem o poder, normalmente consegue decidir pela economia. Aí não é só político, porque aí também tem os empresários. Certo? Os empresários conseguem entre eles, vamos fazer o seguinte, vamos combinar um investimento todos nós ao mesmo tempo, assim eles conseguem fazer subir a inflação, cair a inflação, eles conseguem melhorar o mercado. Por exemplo, a gente tem um posto de gasolina, aí eu tenho um posto, você tem um posto e você tem um posto. Então nós três temos um posto de gasolina aqui no bairro Cidade de São Pedro, um exemplo. Se a gente decidiu subir a gasolina para R$10 o litro, vai ser R$10 o litro, a gente mudou a economia. Vocês estão entendendo? Então, a economia pode ser que o político tenha um poder, mas as pessoas que estão envolvidas na economia também têm um poder. Os trabalhadores têm poder? Então, isso é relativo, porque eles podem ter, mas podem não ter. Como é que eles podem ter o poder? Organizados. É uma das aulas que eu expliquei no vídeo aí, quem está assistindo no vídeo vai entender. Se eles estiverem organizados em sindicatos, de repente organizar greve, essas coisas, eles conseguem ter poder econômico, sim. Falar, a gente não vai trabalhar enquanto vocês não abaixar a gasolina. Estão entendendo? Então dá para fazer algumas coisas assim também. Sociedade é como as pessoas estão organizadas, se passam fome, ou se conseguem ter o pão de cada dia, água para beber, casa para morar, isso é sociedade. Cultura é como a gente pensa. Por que você está com esse boné? Por que eu estou com essa máscara aqui? Entendeu? É uma cultura. A gente poderia desenvolver outros métodos de proteção, mas desenvolvemos a máscara. Vocês estão entendendo? Cultura é como as pessoas vivem, tá bom? Então para ser revolução tem que mudar tudo isso aqui. Caramba, professor, é difícil, hein? Para você ver. Então, a Rússia, a princípio em fevereiro, ela não mudou tudo isso aqui, ela só mudou o poder. Mas o poder começou a continuar algumas coisas que o imperador fazia. Por exemplo, o pessoal que tomou o poder do parlamento em 1917, em fevereiro, eles tiraram a Rússia da guerra? Não. Eles falaram, pensando bem, é bom a gente continuar essa guerra aí. Os trabalhadores começaram, aí onde eu falei para vocês, os trabalhadores podem ter o poder. A gente não vai querer ir para a guerra. Então vocês estão errados, vocês estão igual ao imperador, vocês estão fazendo coisa errada. Em abril, o Lenin, ele era bolchevique. Esse amorzinho aqui, ó, já era. Não era tão amor assim não, mas só para vocês entenderem. Então, o coraçãozinho rompeu. Porque o Lenin, em abril, ele vai escrever um documento, né, uma obra, chamada As Teses de Abril. O que ele vai fazer lá? Ele vai propor a organização dos sovietes. Sovietes é onde os trabalhadores estavam organizados, né? E ele vai propor a nacionalização das empresas, expulsar os empresários de fora, tipo, aqui não é para ter francês, aqui é tudo nosso. Essa escola aqui vai ser nossa agora, não vai ser mais de ninguém. É tipo isso, nacionalizar é tornar os bens nacionais, tá bom? E ele vai propor tudo isso. Os trabalhadores têm que se organizar, a gente não tem que ir para a guerra e agora é nós que tá. É tipo isso, tá bom? Em outubro, o Lenin, junto com os bolcheviques, junto com os sovietes, eles propõem a tomada do poder. Beleza? Então a revolução vai acontecer em outubro de 1917, porque eles mudam o poder, eles nacionalizam as empresas, eles implementam o socialismo na Rússia. Toma as empresas para o governo. É tipo assim, é tipo chegar numa fazenda, que a fazenda é de alguém. Fala, agora você não vai ter mais essa fazenda, vai embora, que você nem é russo. Você nem é russo, o que você está fazendo aqui? Sai fora. Agora a fazenda é do governo, é do Estado. Ah, mas o que o governo vai fazer com a fazenda? Ele vai mandar plantar, né? Ó, vem trabalhar aqui, ó, você vai trabalhar.
E aí o que a gente conseguir, a gente distribui para o povo. Como é que o governo vai organizar isso? Isso é uma outra história. Mas é o governo que vai tomar conta, tá bom? Se vai dar certo ou não, isso é uma outra história, a gente vê depois. A gente sabe que a princípio aqui não vai dar muito certo. Aí o Lenin vai implementar a nova política econômica. Essa é a sigla, mas é a nova política econômica, tá bom? Resumindo, o que é isso? O Lenin ele tem uma frase que é conhecida que é preciso dar um passo para trás para andar para frente, certo? É preciso dar um passo para trás para pegar impulso e ir para frente. Por que ele falou isso? O Lenin falou isso porque a Rússia, no sistema socialista que eles tinham implementado na Revolução, começou a não dar certo. E é importante a gente entender isso. Por exemplo, qual é o seu nome mesmo? Alice. Alice pode falar assim: ah, professor, mas aí quer dizer que eu vou ter que trabalhar para o governo, isso aqui não é meu, nada vai ser meu? Não, eu vou fazer corpo mole, não é meu, eu vou trabalhar para os outros. Aí é isso que vai acontecer, os trabalhadores vão falar: meu, aí nada a ver, não é meu, vai ser do governo, eu vou trabalhar para o governo de graça. O Lenin vai falar isso daqui, ó, vai falar, então é preciso pegar embalo para a gente correr, ou seja, tá, você pode trabalhar, vai ser seu. Essa propriedade é pequena, o que você tem aí? Não, só tem uma hortinha pequena aqui, eu vou ter que dar tudo pro governo? Não, pode ser seu. Aí o que você conseguir, você pode vender. Mas é só essa hortinha, né? Só a hortinha pode. Aí o outro fala: não, eu tenho uma fazenda do tamanho de Santana de Parnaíba. Não, aí também não. Não, é porque eu tenho uma fábrica aqui que eu faço boné. Mas só essa fábrica pequenininha de fazer boné? Aí então pode ser seu. Não, eu tenho uma rede de fábricas de bonés na Rússia. Não, aí também não. Vocês estão entendendo? Então, a pequena propriedade, eles vão manter. Isso é a nova política econômica. Ou seja, ele vai se desligar um pouquinho das ideias socialistas para poder implementar primeiro o capitalismo para depois distribuir. É tipo assim, é como se a gente primeiro fizesse o bolo, colocasse no forno, depois que o bolo cresceu, a gente vai distribuir. Não adianta a gente querer repartir o bolo enquanto está no forno. Porque senão ele nem cresce e vai dar ruim, não vai ficar bom para ninguém. Então, resumindo, é isso que ele vai implementar em 1921. Agora, anota aí antes da gente descer pro café. Vocês vão fazer um exercício para mim, que é o da página 20. Página 20. É o exercício da página 20, beleza? No 1, tá pedindo aqui, ó. Então, com base no que a gente já explicou, agora tô explicando aqui pro vídeo, tá? Vamos lá, na página 20, 1. Exercício 1. As sérias dificuldades enfrentadas pela população russa no ano de 1917, aliadas à desastrosa participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, desencadearam muitos protestos no país. Apresento dados que confirmem essa afirmação. Então, entre setembro e outubro, você pode falar sobre as manifestações das pessoas contra a Primeira Guerra Mundial. Você pode falar sobre as manifestações das pessoas contra a fome causada pelo governo do imperador Nicolau II, que ele vai ser deposto em março, fevereiro para março ele vai ser tirado do governo, só que o governo que vai entrar no lugar dos mencheviques não vão resolver a situação. Então você pode colocar sobre isso, essas manifestações que vão ter pela Rússia, seja manifestações no campo e na cidade, tá certo? Eles vão começar a desrespeitar a ordem dos comandantes. Deixa eu ver o que mais a gente pode colocar aí. Eles vão começar a invadir as propriedades dos grandes proprietários e etc. Então é isso que você pode colocar. No 2, aí dá um pause no vídeo, se você quiser o tempo para responder, dá um pause no vídeo. Se quiser fazer pesquisa em outro lugar, pode fazer também. Agora, se você quiser, pode voltar aqui. Então, estou indo para o 2. Dentre os principais fatores que antecederam, que vieram antes da Revolução, o que veio antes da Revolução? Estava a miséria da população, que era constantemente explorada pela aristocracia russa e pelo czarismo, que é o governo do czar. Em 25 de outubro de 17, em pleno movimento revolucionário, foi criado o Conselho dos Comissários do Povo, sob a presidência de Lenin. Conselho dos Comissários do Povo, sob a presidência de Lenin, tá certo? Quais medidas foram estabelecidas por esse conselho? Então vamos lá, o que o Conselho dos Comissários do Povo estabeleceu como medida? Eu vou falar aqui, você pode ir preenchendo aí, vamos lá. Eles vão colocar um regime de partido único, que inicialmente era o partido bolchevique. Tá, eu vou tirar a máscara aqui porque os alunos saíram, tá? Então vou aproveitar aqui para explicar. Então, foi criado o Conselho dos Comissários do Povo sob a presidência de Lenin, ou melhor, o Partido Bolchevique, e depois eles vão se transformar no Partido Comunista, tá bom? O que mais? Vai ser colocada a eleição de um governo operário e camponês, vai ter um governo operário e camponês,
e vão chamar isso de Conselho dos Comissários do Povo. É isso, esse governo operário e camponês, tá bom? E quem vai presidir vai ser o Lenin, tá certo? A organização do Exército Vermelho para preservar a nova ordem socialista. Então, esse Conselho dos Comissários do Povo vai criar um exército próprio deles. Por quê? É natural que o poder, que os capitalistas, que nações estrangeiras quisessem invadir a Rússia para garantir o poder que melhor agradassem eles. Por isso, esse Exército Vermelho, por isso que o símbolo do socialismo na Rússia, a bandeira da União Soviética, que é o que vai virar a Rússia depois, ela vai ser uma bandeira vermelha, por conta desse Exército Vermelho, que é o vermelho é a cor do socialismo, é a cor do comunismo, tá certo? Que mais? O decreto da reforma agrária. O que é reforma agrária? Distribuição de terra para pessoas que não possuem terra, tá bom? Então eles vão decretar a reforma agrária e o fim da propriedade privada. Então esse negócio de que uma pessoa vai ter uma grande fazenda, isso aí não vai ter mais, tá bom? E a nacionalização, ou seja, os bancos que eram da França, da Inglaterra, etc., vão ser nacionalizados e vão passar a ser um banco da Rússia, da União Soviética, que é o que vai ser depois a Rússia. E também, não é só os bancos, eles vão nacionalizar as fábricas e os investimentos estrangeiros. Então quem tinha coisa na Rússia perdeu tudo, tá bom? Quem era de fora da Rússia, claro. Estamos indo por exercício da página 21, tá bom? Leia a seguir um pequeno trecho de um artigo de Lenin intitulado "Serão os bolcheviques capazes de conservar o poder?" Então essa é uma pergunta que o Lenin fez aí. Então vamos ver aqui agora. O Lenin fala assim, ó: ainda não medimos a capacidade de resistência dos proletários e camponeses pobres. Mesmo porque a plena medida dessa capacidade só revelará quando o poder passar às mãos do trabalhador, do proletário. Quando dezenas de milhões de pessoas virem sentir e por experiência própria que o poder estatal não está nas mãos das classes oprimidas. Entendeu? Ou não está não. Que o poder estatal está na mão das classes oprimidas. Então quando a gente perceber que o poder está na nossa mão, é aí que a gente vai perceber que a gente conseguiu fazer a revolução. Vamos lá, então registre como ele analisa, vamos registrar aqui na página 21, como é que ele analisa a necessidade de participação da população russa para a real efetivação da proposta de Marx. Então, o que o Lenin fala aí nesse texto aí pequeno? Que não basta o poder ser socialista ou que o poder ser tirado da mão da classe dominante. Não basta isso. Basta que a gente, eu falo eu, professor, como trabalhador, tá? Ou você que está me assistindo como estudante. Ou os pais de vocês também, se estiver assistindo o vídeo, como trabalhadores. Basta a gente nos entendermos como parte dessa revolução. A gente tem que entender que a gente está participando. Eu expliquei isso no começo da aula. A gente tem que entender que a gente faz parte do poder. Tá certo? Então, se nós fizermos parte do poder, a gente conseguiu chegar no que a gente queria. Tá certo? Então, esse é o conceito de revolução. É uma ideia de que tem que mudar todas as estruturas de uma sociedade e, no caso da revolução, o Lenin falava que nós temos que participar do poder. Então assim a gente responde o exercício da página 21 e finaliza essa questão da Revolução Russa. E nas próximas aulas vamos falar sobre a questão social e operária no Brasil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. O pessoal aqui desceu pro café e aqui eu aproveito para terminar a nossa aula. Valeu!